Na casa de meu pai há muitas moradas. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa passagem muito importante no nosso atual momento, falando sobre as muitas moradas na casa do Pai. Então, nós vamos fazer uma palestra sobre, um estudo, não é bem uma palestra, sobre o texto, o capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, que chama Associações. E para a gente entender as associações, do ponto de vista que nós queremos dar, nós precisamos de entender essa questão das muitas moradas. Então vamos lá, fazendo o início. Diferentes estados da alma na reticidade, diferentes categorias dos mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias terrenas, instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores, mundo de expiações e provas, mundo regeneradores, progressão dos mundos. Essas são as moradas que existem na casa do Pai. Então não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois eu vou para vos preparar um lugar. Voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. É importante nós observarmos aqui, nessa passagem, porque Jesus nos faz um convite, mas é um convite que parece que já foi dito antes, não é assim que a gente começa a entender? Ele está dizendo que vai preparar um local e que existem muitas moradas na casa do Pai, e que se assim não fosse, ele nos teria avisado. Portanto, é importante nós entendermos essa passagem por prismas diferentes. Portanto, dá a entender que ele está nos recordando de que ele já havia dito isso antes para nós. Segundo alguns colegas que conviveram com o Chico no início do Espiritismo, ao questionar esse versículo com Emmanuel, ele disse que isso aqui era um aviso aos capelinos, um chamado, nos recordando de que ele nos acolheu aqui na Terra para um processo evolutivo, um processo reeducativo. E aí podemos crescer para Deus, aprendendo as lições dessa abençoada terra nos oferece. E é importante nós entendermos que aqui na Terra nós temos uma escola, um educandário, um posto de trabalho e um hospital. Nós vamos escolher em qual deles nós estamos. E no decorrer da nossa vida nós vamos estar na escola, nós vamos estar no educandário, nós vamos estar no hospital e nós vamos estar no posto de trabalho. Não o trabalho físico do dia a dia, mas o trabalho pelo semelhante. E qual a diferença entre escola e educandário? A escola, você aprende se você quiser. Você segue seu rumo, segue seu caminho. No educandário, você vai aprender. Existem regras, existem padrões que você deve seguir. Aviso do tempo. O tempo nos fala sem palavras. Ele nos avisa a cada amanhecer que ele é o maior aliado e ao entardecer nos mostra que o sol brilhará no dia seguinte. Mas é importante que o sol brilhará no dia seguinte, sim, mas o que nós estamos fazendo para que tenhamos plantado a boa semente hoje, para que o brilhar do sol amanhã seja de reavivamento para nós, seja de melhoria para nós, de crescimento espiritual. Mas certamente Deus considerará belas oportunidades, outras horas, outros dias, outras chances de trabalho edificante. Mas faze agora todo o bem que puderes, porque de igual ao de hoje só terás uma vez. Pois terás outras oportunidades muito boas, mas o teu minuto perdido é como a pérola preciosa perdida na correnteza do mar bravio, que dificilmente será recuperada. Aproveite o teu minuto de oportunidade e faça o bem, siga o bem, realize o bem, pois as oportunidades de amanhã serão diferentes das desta hora, e o necessitado será outro. Esse texto é um comentário do livro Migalha, que chama Aviso do Tempo. Portanto, meus irmãos, diante do minuto perdido hoje, nesse momento, nesse agora, nós podemos até achar essa pérola. Mas aquele que será beneficiado com o seu valor será outro. A oportunidade será outra, a condição será outra. E como nós estaremos fazendo das oportunidades que o Pai nos oferece, dessas oportunidades maravilhosas que Ele nos dá. Nós temos a oportunidade de servir ao Pai,
nós temos a oportunidade de fazermos o melhor. Mas como estamos agindo diante de todas as adversidades que muitas das vezes nos brotam do peito? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Aí nós vamos observar a Terra. Vamos ver a Terra como as diferentes moradas. Nós temos o Japão, um país de exemplo de civilidade. Nós temos a Suécia, que tenta ser um modelo diferente, mas vai deixar essa reticência. Nós temos os Estados Unidos, que é uma potência econômica. Nós temos a República Sul-Africana, a Namíbia, principalmente a Namíbia, o país dos contrastes. Pessoas muito ricas, pessoas muito pobres. O povo Guimba, que são o povo negro mais bonito do mundo, mas em compensação tem ali as suas dificuldades em termos daquilo que nós vemos como conforto, como necessidade. Mas para suas necessidades evolutivas, daquele momento evolutivo, é aquilo que eles querem, é o prazer que eles sentem, é o educandário da alma. Todos estão ali aprendendo obrigatoriamente com as regras da natureza e as regras impostas pela sociedade Guimba. Então a Terra, nesse momento, observando aqui, são os diferentes mundos que nós temos aqui para habitar. Nós temos a Europa, seja de portas tecnológicas. Nós temos o Brasil, seja cheio de portas da evangelização, da alma. Assim, nós vamos procurar observar onde nós queremos estar, onde nós vamos conduzir a nossa evolução nessa próxima encarnação e como nós estamos conduzindo a nossa nessa atual encarnação. Essas reflexões são importantes para o espírito. O que nós queremos, essa casa que o Pai está nos oferecendo, para nós edificarmos uma casa melhor no futuro. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na sociedade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele encontre o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha, enquanto uns não podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Aqui é outra interpretação para o mundo venturoso ou triste que nós queremos empreender para a nossa existência. Se nós estamos aqui na Terra trabalhando pela nossa evolução, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, nós vamos estar crescendo para Deus. À medida que nós vamos fazendo melhor, nós vamos procurando sintonizar com os bons espíritos, com a espiritualidade de luz, nós vamos crescendo para as possibilidades de realizações do bem. E a todo instante nós somos convidados a refletirmos na grandeza de Deus. A todos os instantes nós somos convidados a refletirmos como eu estarei no plano espiritual. Se eu desencarnar hoje, como eu vou estar? Entre os espíritos de luz, entre os espíritos culpados, entre os espíritos atormentados, entre aqueles que não sabem se vai ou se fica ou se vai. Nós precisamos nos desprender de determinados princípios e buscarmos construir em nosso ciclo evolutivo uma condição melhor para vivermos em paz, para vivermos com mais paz, com mais fraternidade, com mais amor. Os bem-aventurados gozam os resplendentes da claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas das vezes insulado, sem consolação, separado dos que os constituem objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas na casa de meu Pai, embora não circunscritas nem localizadas de forma palpável, mas segundo os ditames do Espírito, segundo o seu patamar evolutivo, ele vai estar numa situação ou noutra. É muito comum nós pensarmos em estarmos desencarnados e buscarmos as paragens de nosso lar. Mas como nós vamos estar hoje
evolutivamente, para que estejamos bem perante a nossa evolução e perante os nossos mentores em nosso lar, em Morada Nova, ou numa das instâncias de refazimento para amparar e fortalecer o nosso espírito cheio de culpa e de tormentos? A escolha é nossa. Os princípios evolutivos nos mostram o caminho que devemos seguir, mas a luz do amor vem sempre para cada um de nós. Esse amor divino vem sempre nos iluminar e nos fortalecer. E todos nós, pautados nessas luzes excelsas de amor e de fraternidade, buscamos o nosso crescimento espiritual, que sempre estará ocorrendo em qualquer fase evolutiva. Mas temos que ter cuidado com as nossas tendências, pois elas ficam atormentando o espírito que não souber trilhar o caminho do amor e da paz. Portanto, reflitamos mais uma vez: em que condições eu estarei no plano espiritual se fosse hoje a minha passagem? Entre os bons, entre a luz, entre o tormento da minha consciência culpada? Cada um de nós escolhe onde vamos estar pelo conduzir das nossas atitudes hoje aqui na Terra. Cuidado, os convites são muitos, mas o amoroso convite do Cristo bate na nossa porta sutilmente, e aí nós precisamos aprender a ouvir sutilmente os sublimes convites do amor e fugirmos das nossas predisposições, onde muitas das vezes estamos presos e atormentados pelo ódio, pela revolta, pela culpa. Vamos repensar pelas nossas tendências, porque a tendência do espírito é uma coisa extremamente complicada de se corrigir. Nós sabemos, através de nossos estudos da doutrina espírita, que todos nós ficamos presos onde nosso coração nos convém, ficamos presos onde as nossas ideias, das mais ridículas possíveis, nos prendem, e muitas das vezes podemos estar livres para irmos onde quisermos, se tivermos com a consciência tranquila do dever bem cumprido. Portanto, eu não sou nenhuma sumidade para interpretar o Evangelho, mas a gente está tentando trazer uma palavra de consolo, de esclarecimento. Aliás, muito mais de esclarecimento, porque nós aprendemos a dar aula e não aprendemos a fazer palestras. Então, a gente muitas das vezes fala como se estivesse ensinando. Me desculpem, mas é a forma com que eu tenho para passar as informações, tantas informações que a gente tem. Jung fala sobre o psiquismo. O inconsciente se comporta de maneira compensatória ou complementar em relação à consciência. Podemos inverter e formular a formulação e dizer que a consciência se comporta de maneira compensatória com relação ao inconsciente. O termo inconsciente e consciente na psicologia e na homeopatia tem duas interpretações muito distintas. Para a doutrina espírita, o inconsciente é aquilo que nós carregamos conosco de uma forma mais ou menos perceptível, e o inconsciente ele vem nos falar das nossas necessidades evolutivas, impulsionando-nos e nos defendendo pela intuição. Então, pela doutrina espírita, esse inconsciente ele vai estar sempre sendo acessível perante a intuição. E para a psicanálise, para a psicologia, normalmente esse inconsciente nós não temos consciência dele e ele interfere na nossa vida, até que através de técnicas ele venha à tona. Mas nós vamos interpretar da forma espírita, porque não temos conhecimento de psicologia suficiente para fazermos essa interpretação. Então nós vamos ver de novo. O inconsciente comporta de maneira compensatória ou complementar em relação à consciência. Então, se nós fazemos o mal, esse nosso inconsciente nos cobra a repararmos o que fizemos através de realizações que venham nos proporcionar uma melhor proposta evolutiva, uma melhor proposta de crescimento. Se nós fizermos o bem, angariamos luz, ficamos mais livres para fazermos mais o bem. Então, a todos os instantes, nós temos que trabalhar o nosso íntimo, trabalhar as nossas percepções para estarmos da melhor forma possível frente às nossas necessidades evolutivas. Então vamos lá, interpretarmos agora o texto Associação. Se o homem pudesse contemplar
com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Vamos dar um exemplinho simples. Já observaram que o passarinho faz sempre o ninho daquele mesmo jeito? Todos daquela espécie fazem aquele mesmo ninho. Mas o João de Barro tem uma particularidade. Ele faz sempre uma casinha de barro, mas com a porta voltada para um lado, onde as correntes de vento naquele ano não penetrarão a casinha dele. É uma corrente de pensamento e uma comunhão de sentimento dessa alma coletiva de João de Barro. Mas os seres humanos estarão presentes nessas correntes de pensamento com as suas atitudes, com seus vícios, com as suas virtudes e também com as suas tendências. Se nós queremos estudar engenharia elétrica, nós temos que entrar nessa corrente de pensamento para assimilarmos essas ideias e aprendermos melhor. Isso é muito claro para algumas pessoas, para outras um pouco mais complicado. Mas se nós estamos nos predispondo a estudar a doutrina espírita, nós vamos estar aprendendo a doutrina espírita. Quando alguém nos fala de determinadas dificuldades, a gente pensa, mas para mim é tão simples. Não vejo dificuldade nisso. Então cada um de nós vamos estar sintonizado com alguns valores. Eu tinha um colega protestante que ele tinha o Velho Testamento todo decorado. A gente perguntava para ele onde estava determinada coisa, ele pedia alguns minutos, daí 15, 20 minutos, ele falava o capítulo e o versículo, sem olhar a Bíblia. Ele passava a mente dele em revista lá e achava essas informações. Então são correntes de pensamento. Não adianta tentar fazê-lo ser espírita, porque ele vai ter dificuldades de entender os princípios da doutrina espírita. Mas quando a gente falava assim, você deve ter sido um rabino judeu. Eu certamente que eu fui. Então ele sabia da reencarnação, mas na hora de trazer para o raciocínio prático do dia a dia, ele tinha certas dificuldades. Então essa corrente do pensamento, ela vai estar nos associando e associada a valores que nós temos conosco. E eles são de extrema importância para o nosso processo evolutivo. Demócrito, sábio grego, que viveu na Terra muito antes de Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a ciência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo segue a nossa perquirição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons de planetas em movimento gravitativo. Esses elétrons, gente, giram em torno de um núcleo, formando assim os átomos, e esses átomos vão formando moléculas. Para cada substância química são 107 a 108, mais ou menos 109 elementos químicos conhecidos. Todos eles têm um átomo diferente. A diferença é o número de nêutrons, prótons e elétrons. Mas a ciência hoje já entrou em outras subdivisões do núcleo, descobrindo pósitrons, mesons e outras subpartículas. E além do mais, descobriu que o elétron ele comporta ora como matéria, ora como luz. E a luz também comporta-se ora como fóton e ora como ondas eletromagnéticas, fazendo com que a mente dos cientistas ficasse um pouco complicada. Então, mais tarde, os físicos quânticos descobriram que dependendo de onde o cientista vá na noite anterior, tem repercussões dentro do laboratório. Se ele vai na igreja, ou numa igreja, ou num templo religioso, tem um resultado. Se ele vai na danceteria, tem outro resultado, mostrando-nos que existem diferenças singulares para cada situação, para cada momento. A nossa mente, de acordo com as interações do meio onde nós estamos, ela emite interferências naquilo que estamos fazendo em nível sutil. Em nível celular, nós vamos deparar no capítulo 6 do livro No Mundo Maior,
na gênese dos adoecimentos mais complexos, que nós entendemos a gênese da AIDS. Mais para frente nós vamos fazer um estudo sobre ele. Então, cuidado com aquilo que nós estamos associando nos nossos pensamentos. Cuidado como estamos associando nossas ideias, porque elas têm consequências bem complexas às vezes. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também, na vida comum a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos o pensamento daqueles que pensam como pensamos. Ficou mais complexo. Agora o Emmanuel nos traz aqui a nossa responsabilidade. Ele mostra que no mundo maior, ou seja, na espiritualidade, ao estudarem o cosmos, deparam-se com sóis carregando seu corpo planetário, seu conjunto de planetas ali em suas órbitas. E essa energia central, esse Sol, esse núcleo, ele sustenta esses elétrons com uma força que ainda não conseguimos entender plenamente. E na vida comum, nós angariamos para em torno de nós almas que sonham, que pensam, que têm as mesmas aspirações que nós. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você pensa, porque os anjos podem ouvir. Então nós temos que ter muito cuidado, principalmente ao referirmos aos nossos queridos irmãos que resolveram administrar nosso país, que chamamos de políticos. Cuidado com aquilo que vocês pensam a respeito deles. Porque ao falarem que eles são isso ou aquilo, você está assinando uma sentença de que, e dali para frente, você será responsável pelos atos dessa pessoa. Porque se você está fazendo uma acusação infundada, você vai responder por isso. E se você está fazendo uma acusação e não toma nenhuma atitude, você vai responder por isso. Porque a consciência divina irá nos cobrar sempre daquilo que fazemos. E os políticos são um espelho daquilo que sentimos, porque nós estamos associados em correntes mentais, ligados a almas e ligando almas a nós e ligando-nos a outras almas, criando uma teia que envolve toda a nação. Porque todos nós que estamos dentro do Brasil, nós temos uma corrente mental em comum. Somos brasileiros, falamos a mesma língua, mas nem sempre a mesma linguagem. Portanto, é importante que entendamos que essa ressonância que estamos criando é muito perigosa. Precisamos, pois, entendermos que devemos pensar de forma construtiva. Devemos pensar construindo o melhor. Devemos pensar avaliando o que estamos assimilando dos outros e aquilo que estamos emitindo para os outros. Porque um dia nos será cobrado. Um dia nos será colocado frente a frente. Você é responsável por todos os atos dessas pessoas, porque vocês somaram ideoplastias, criaram correntes mentais perigosíssimas para o próprio país de vocês. Como estamos pensando, como vamos pensar da agora para frente. É uma situação que cabe nos refletir, como agir, como construir esse mundo melhor que todos nós precisamos. É que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas de nossa faixa de simpatia. Estamos, invariavelmente, atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, nós estamos trabalhando para uma construção, para uma edificação de um mundo, onde seremos responsáveis por ele. Porque na hora que nós estamos falando, estamos agindo na construção de um mundo psíquico ao nosso redor. Na hora que nós estamos falando, nós estamos agindo na construção de um mundo que pode ser mais feliz ou menos feliz, porque nós estamos criando ideoplastias, criando uma massa crítica de ondas mentais que estarão influenciando as pessoas de nossa simpatia ou aqueles que estão ao nosso redor. Portanto, nós devemos ter o cuidado necessário para sabermos onde estamos colocando os nossos sentimentos, que tipo de palavras nós estamos emitindo para a edificação de um mundo mais justo, mais equilibrado, mais saudável. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo com recursos mentais
aquilo que nos agregarão para o futuro, aquilo que nos levarão ao passado, para sintonizarmos e buscarmos o resgate. Portanto, estamos aqui como almas necessitadas de ajudarmos, incondicionalmente. E também, logicamente, de sermos ajudados por outras pessoas. Somos grupos de pessoas que estão necessitadas de amparo mútuo. É isso que nos fazem estarmos reunidos nesse abençoado país chamado Brasil. O maior problema é que nem todos tomam consciência dessa responsabilidade. Nem todos tomam consciência daquilo que é feito. E aí, nós somos convidados a refletirmos o que você está fazendo na sua vida, como você está agindo na sua vida. Vamos para frente. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Espelhamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos espelham. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Qual opinião nós estamos emitindo sobre nossas autoridades? Sobre nossos colegas de trabalho? Sobre nossos companheiros de tarefa? Qual opinião nós estamos emitindo? Que tipo de sentimento nós estamos nos envolvendo ao expressarmos determinadas opiniões sobre essas pessoas? Porque nós estaremos influenciando milhares e sendo influenciados por milhares de criaturas. Então que influenciemos para o bem, que construamos um sentimento de amor e de paz, de solidariedade e principalmente de muita responsabilidade, porque somos filhos de Deus. Prestaremos contas a Deus de tudo aquilo que fizermos e de tudo aquilo que estamos fazendo. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Que tipo de sentimento nós estamos tendo com relação aos nossos políticos? Que eles sejam pessoas idôneas e sérias que gerenciem bem nosso país? Ou nós estamos emitindo palavras vazias, perigosas e poluentes para termos um psiquismo mais desagradável? No livro que estamos para lançar sobre qualidade holística, nós falamos sobre essa responsabilidade. De como você entra dentro da sua empresa, de como você pensa dentro da sua empresa, de como você fala sobre a sua empresa. Da mesma forma da sua família, da mesma forma do seu país. São nossa responsabilidade gerarmos ondas mentais melhores, gerarmos melhores qualidades de raciocínio e de sentimentos para o grupo que está envolto em torno de nós, por essa massa psíquica de emissões mentais. Quando nos detemos os defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como os que, absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de sentimento de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo-o seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de quem o servindo depois da morte. A gente mudou a cor da letra para fixar mais atenção. Todos nós somos responsáveis por aquilo que pensamos e pelo sentimento que fazemos, pelos sentimentos que colocamos naquilo que fazemos. Se você é um profissional da segurança, haja com responsabilidade sim, mas tenha compaixão daquele pobre infeliz que se perdeu no caminho. Se você é um professor, haja com responsabilidade. E que responsabilidade têm os professores? Moldar mentes ainda juvenis para ser uma pessoa séria no futuro. Se você for um bom educador, se você for um bom professor, souber passar bons sentimentos e bons conhecimentos transcendentais para essa criaturinha que está diante de ti, certamente você vai ter um mundo melhor. Mas se você chegar lá reclamando e falando mal dos políticos, você estará sendo responsável por alimentar todas essas coisas complicadas que nós temos visto na mídia. E a mídia, gente, que responsabilidade tem as pessoas diante daquele microfone? Formar opiniões podem levar à desgraça uma pessoa ou levá-la a estar num nirvana artificial. Todos nós precisamos saber construir um mundo melhor. Sabemos selecionar o que ouvimos, principalmente o que sentimos diante daquilo que a gente ouve.
ouviu é uma notícia ruim? Pensemos o que Jesus faria diante disso. Certamente ele levaria o Pai. Pai, tenha misericórdia dessa pobre alma que comete esse erro por não ter consciência de suas responsabilidades. Esse sentimento que nós devemos colocar, esse sentimento que nós devemos ter por aqueles que sofrem diante de todas as injunções que acontecem-nos ao longo do dia, ao longo da vida. Portanto, devemos estar sempre dispostos a amar, dispostos a perdoar e dispostos principalmente a edificar um mundo melhor diante daquilo que nós estamos vendo, porque isso estarão presentes nos nossos corpos sutis, entrarão em nossa alma, e como nós estaremos livres disso? Só saberemos nos livrar dessas situações se colocarmos muito amor e muitos bons sentimentos naquilo que devemos fazer. A nossa vida é cheia de detalhes e nós precisamos aprender a colocar em prática as regras básicas dos bons sentimentos, para que os bons sentimentos façam parte da nossa força íntima e nós possamos irradiá-los sempre, porque no dia que o povo brasileiro resolver irradiar com a força de suas mentes, que são as mentes mais evoluídas em termos de entendimento de religiosidade do nosso planeta, nós vamos mudar não só o nosso país, mas vamos mudar o mundo para melhor, para um mundo de mais solidariedade, de mais responsabilidade. E os outros países? Logicamente que todos cumprem funções importantíssimas. A importância do Brasil é com a evangelização. A importância, todos os países terão a importância tem a sua importância na função que eles devem exercer. Mas o nosso país cumpre-se a missão de grande importância de realizar o melhor pelos nossos semelhantes, de realizar o melhor pela nossa nação. E com isso, irradiarmos esses sentimentos de sermos melhores pelo sentimento de amor pelos nossos semelhantes e de extremo respeito às leis divinas. É isso que o brasileiro precisa de incorporar em si, porque os outros nos seguirão, porque as leis do amor imperam sempre. Nós somos um país multirracial, nós somos um país que tem várias culturas aqui dentro, várias ideologias e todas se respeitam. Existem exceções, mas a grande massa se prima pela valorização das coisas divinas, pela valorização do amor de Deus, pela valorização das nossas responsabilidades frente àquilo que Deus nos oferece, que é estarmos em um país onde todos precisamos aprender a conviver com todos. E todos que vêm visitar nosso país, eles voltam daqui com a melhor impressão de sentimento de coletividade que nós temos uns pelos outros, de respeito à natureza. Sim, nós respeitamos muito a natureza, de respeito uns pelos outros, respeitamos também. Só falta-nos termos a consciência de solidariedade cristã e resolvermos erradicar a miséria, porque a miséria só será erradicada se cada um de nós tomarmos a nossa posição, tomarmos a nossa atitude de fazermos o melhor, segundo aquilo que preceitua o Evangelho. Vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Vá, faça ao seu próximo aquilo que gostaria de que fosse feito a ti mesmo. Se o irmão e a irmã estiverem fome sem o que comer, de que adianta dizer a ele, vá e afartai-vos no Senhor, se a barriga está vazia? Primeiro façamos aquilo que está ao nosso alcance. Demos-lhe o alimento do corpo, e assim ele entenderá que deverá buscar o alimento da alma. É por essa razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto interessados em descer nas minúcias do mal, absorvem-lhes inconscientemente emanações, surpreendendo-se um dia, dominados pelas forças que o representam. Dominados pelas forças que o representam. Cuidado! Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior que existe em nossa alma. E se nós estamos vendo o mal, porque nós temos muito mal dentro de nós. Se nós buscarmos ver o bem, é porque nós temos o bem dentro de nós. Mas a gente vai fechar os olhos para o mal que existe aí no mundo? Não. Nós vamos trabalhar os nossos entendimentos, os nossos sentimentos, para que todo o bem seja possível de ser realizado. Que todo o bem seja possível de construir, de ser construído, de ser edificado por aquilo que nós estamos pensando, que nós estamos sentindo. Vamos incorporar essa ideia do bem. Vamos incorporar essa ideia de que devemos fazer o melhor pelos nossos semelhantes. Que devemos fazer o melhor para edificar esse bem maior que deve estar presente em todos nós.
qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muitas vezes, aos labirintos da loucura, às trevas do crime. Se você tem um pequeno corte, seja no braço, na perna, na mão, no dedo, e deixa ele à revelia, sem cuidar desse corte, ele vai ganhar proporções. A menos que você esteja uma estrutura fisiopsíquica muito forte para restabelecer essa ferida em um tempo razoável. Mas na maioria das vezes, nós precisamos de lavar o local, colocar um curativo e esperar que aquilo cicatrize. Então, à medida que nós vamos agindo no nosso dia a dia, nós vamos incorporando nas nossas estruturas psíquicas, nos nossos corpos sutis, que Kardec chamou de perispírito, as energias sutis que tanto colocamos para o bem ou para o mal. E aí isso incorpora em nossa vida. Lembrando que André Luiz fala sobre os bióforos no livro Evolução em Dois Mundos, que é uma célula que faz a ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Aquilo que nós sentimos, que nós pensamos, irá interferir de forma tóxica nas nossas células. E aquilo que nós pensamos no bem, que buscamos edificar o bem, irá influenciar nossas células em forma de luz, fortalecendo-nos para um amanhã melhor. Escolhemos o que vamos colocar. E Emmanuel aqui nos fala de uma coisa muito mais complexa e perigosa. As maledicências e o procurar o mal no outro incorpora-se em nossa estrutura psíquica. E aí nós vamos estar fazendo mal, seja ele qual for. Seja nós estarmos arrastados para um vício, cairmos no labirinto das cóleras que nos leva à loucura e pode levar-nos até a infartar. A medicina chinesa fala muito sobre isso, que se nós ficarmos sendo tomados pela cólera, o sopro do fígado atinge o coração e pode acontecer o rompimento de algum vaso, né? Principalmente os acidentes encefálicos, vascular encefálico. Acidente vascular encefálico é decorrente desse sopro do fígado para o coração. Então, o coração para o chinês não é só o coração, são também todos os vasos, todas as veias, todo o nosso sistema circulatório. E vai ter consequências. O que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo para estarmos com colesterol, com a glicose alta? Vamos refletir? Não quero condenar ninguém. Eu também sou um aprendiz. Também estou aqui aprendendo o que está ali, o que a gente está lendo. Mas temos que refletir. Será que estamos sempre tendo bons sentimentos? Precisamos olhar para dentro de nós mesmos, constantemente, e sabermos aquilo que nós estamos fazendo. É nossa responsabilidade. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Aqui está todo o cuidado que nós temos que ter. A vítima seremos nós mesmos. Quem está construindo o abismo de calúnias e difamações está criando um abismo para a sua própria alma, seja aqui nesta vida ou na próxima. A gente, não queremos citar nomes, a gente recebe algumas informações por intuição ou até mesmo por informação mais direta dos espíritos sobre algumas autoridades reencarnadas ou que estarão no plano espiritual. E aí nós deparamos com responsabilidades muito grandes. Um espírito que tem a evolução, associar-se a alguém que só pensava em destruir alguma coisa, ele terá consequências muito sérias para a sua próxima encarnação. Porque ele tem evolução para entender e discernir o bem e do mal. O outro, prefiro nem falar nada. Os atos dele já dizem por si só. Então, em tudo na nossa vida, nós temos que pensar com quem nós estamos sintonizando. Será que essa pessoa que está nos convidando para ir a uma festa
Não quero entrar em detalhes da festa. Para ir em uma festa, ela está com bons sentimentos, com boas intenções, aquele local vai ser bom para mim? A Joana de Anjos nos fala de vírus emocionais. Ao adentrarmos em determinados ambientes, podemos nos contaminar com esses vírus emocionais e não termos forças psíquicas para nos livrar deles. Então eles antecedem a doenças mais graves e mais complexas. Nós precisamos aprender a observar algo mais naquilo que nós estamos fazendo. Estamos construindo um mundo melhor? Ou estamos simplesmente vivenciando aqui, deixando as águas nos levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sem um mínimo de responsabilidade com aquilo que nós estamos fazendo? A responsabilidade, quando a gente fala o mínimo de responsabilidade, é como a gente fala, não, todo mundo faz, eu posso fazer também, mas tem consequência. E você fazendo conscientemente ou não, você vai receber em si mesmo essas consequências. Portanto, vamos vibrar no melhor. Vamos pensar no melhor. Vamos construir um mundo melhor para todos nós. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando, amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. De tudo que a gente já falou aqui, esse parágrafo vem sintetizar. Então nós temos que procurar desenvolver os melhores sentimentos e, melhor ainda, entender que o sentimento bom é importante para o nosso processo evolutivo. E com isso, estaremos construindo um mundo de mais paz, de mais equilíbrio emocional e equilíbrio mental. Muito se fala que procurar vidas em outros planetas. E aí, nós já falamos agora há pouco, no início do nosso estudo, que há muitas moradas na casa do Pai. Foi dito por próprio Jesus, está lá na Bíblia. Tem gente que adora, tem que estar na Bíblia para ele acreditar. Então está lá na Bíblia. Mas a racionalidade espírita nos mostra que existem muitos planetas habitados, ou melhor, todos os planetas são habitados por alguma forma de vida, cujas inteligências de desenvolvimento, principalmente moral, vai ser proporcional às condições que aquele planeta cria para o meio ambiente físico e para o meio ambiente moral, para que esses espíritos consigam viver naquele ambiente. Então, são condições que nós apresentamos ao longo da nossa vida, condições que as pessoas apresentam ao longo de suas vidas para estar em um mundo mais edificante, melhor construído para si mesmo. E essas companhias aqui podem nos manter na Terra numa condição melhor de evolução, ou pode nos levar para planetas mais infelizes, onde iremos sofrer as consequências dos nossos atos. Mas nós precisamos de entender que deveremos trabalhar sempre pelo bem e para o bem, embora tenhamos muitas dificuldades. É natural, mas esse sentimento do bem nós temos que buscar, sempre. E com relação à vida em outros planetas, quando nós tivermos condições morais de termos acesso às informações desses planetas, eles virão falar conosco. Aí depende de nós, como nós vamos estar agindo, como nós vamos estar buscando construir esse mundo íntimo que deve estar sempre em torno daquilo que nós nos propomos a realizar. Então, para a gente procurar entender, fazer um pequeno resumo, as nossas condições evolutivas aqui na Terra vão deparar para nós aqui os nossos atos. Mas como a Terra é uma escola onde você aprende o que você quer, é um educandário, quando você tem que aprender pelas injunções sociais daquele meio onde você está, e também é um hospital quando você está doente, precisando ser acolhido, e é um posto de trabalho, onde todos nós podemos realizar uma parcela de responsabilidade que nos toca, o bem que está ao nosso alcance realizar. Fazermos um pouco melhor, fazermos algo mais útil para todos aqueles que estão ao nosso redor. E com isso, nós estarmos criando todo um mundo mais edificante de amor e de responsabilidade. Essa oração foi ditada por um espírito amigo meu. Ele chama-se, né, Antônio Simeão. Era um trabalhador rural que levou uma vida muito simples. E após ser amparado no plano espiritual durante um período de refazimento,
ao ser socorrido, ele, passado um tempo, ele nos dita essa prece que eu acho muito bonita e muito emocionante também. Senhor, Senhor, eu mereço muito pouco da tua misericórdia, pois sou um pobre servo que fui escravo dos meus vícios, e o suor do meu rosto pouco edificou para o pão de cada dia. Recebo de tua misericórdia as bênçãos de amigos abnegados no bem, que me incentivam a caminhar servindo a tua causa, meu Pai. Mas sou fraco de amor e preciso sempre do teu amparo, para que eu possa continuar na vida de servir com o pouco que tenho e com muito que tu me dás. Pois todos nós recebemos a tua misericórdia muito mais do que fazemos jus, mas o teu amor é infinito e nos alimenta com muito mais do que necessitamos para que, contagiados com a tua bondade, ó Pai, possamos ter a coragem de enfrentar os obstáculos e servir a tua causa bendita, em teu sagrado nome. Jesus, soberano Senhor de nossas almas, quantas almas se perdem no labirinto dos seus desequilíbrios, seja dos vícios das drogas, do vício dos sexos, do vício de falar mal, do vício de desviar recursos públicos, dos vícios de fazer calúnia. Tudo são lesões da alma que agravam as condições desses espíritos em suas vidas futuras. Senhor, tenha misericórdia e derrame o seu amor e seu amor sobre eles. Derramai sobre eles o bem, Senhor. As luzes do bem possam envolvê-los para despertarem desse pesadelo e acordarem para as realidades sublimes da alma, de fazer o bem incondicional, dominar as suas vontades, dominar os seus impulsos e edificar, em cada passo, o bem que deve existir neles. Amparai, Senhor, as vítimas de todos eles. Amparai, Senhor, as vítimas de todos os vícios, de todos os crimes que existem na terra. Que os vossos mensageiros do bem possam envolvê-los no teu amor, na tua paz e na tua misericórdia. Envolvei também, Senhor, as nossas autoridades, os nossos políticos, os nossos policiais, os nossos militares, federais, estaduais e das Forças Armadas, nas bênçãos do teu amor, Senhor, para que eles tenham consciência de seus atos, consciência de suas responsabilidades e saibam agir com paz, harmonia e determinação para um mundo melhor. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos do teu amor e por já podermos, Senhor, trabalharmos mais conscientes na tua seara. Que assim seja.